PT, o Partido Cidadania declarou apoio a Lula no segundo turno. E sobre as expectativas para essa próxima etapa da eleição e as alianças que estão se informando, vamos conversar agora com o presidente da legenda do partido, Roberto Freire. Presidente, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, é um prazer estar de volta aí. Se me permitirem, eu vi o final aí desse bloco anterior e eu queria dizer que eu fui constituinte. Sim. Eu elaborei essa Constituição também conjuntamente com os outros constituintes e é motivo de muita honra para mim ter participado disso. Muitas vezes, quando pergunto o que é que eu fiz, eu digo, olha, posso não ter feito nada, mas trabalhei na Constituição que regulamenta a vida de todos nós brasileiros há 30 anos, 34 anos, e é o período de maior plenitude democrática que o Brasil já experimentou, desde a promulgação daquela Constituição. Era isso. Agora, presidente, eu tenho 34 anos, eu só conheci o Brasil com a Constituição. Acredito que eu seja, então, privilegiada, né? Olha que bom. Vamos, então, falar um pouco dessas movimentações políticas para esse segundo turno. Logo após o primeiro turno, o senhor foi uma das primeiras lideranças a declararem esse apoio por meio do partido, né, como presidente do Cidadania, ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Apesar disso, existem lideranças dentro do partido do senhor que discordam desse alinhamento e, se não me engano, o partido deixou os diretórios e filiados livres para escolherem quem eles querem apoiar. Entrevistamos ontem o deputado reeleito Alex Manente, que confirmou que Lula ele não vai apoiar, mas existe uma possibilidade de apoiar o presidente Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Isso, presidente, enfraquece de alguma forma esse apoio do partido ao candidato Lula e como essas divergências são tratadas internamente? Olha, primeiro, a decisão da Executiva Nacional não deu e não podia, do ponto de vista estatutário, nenhuma autonomia para os estados decidirem o que bem entenderem. Não. Os diretórios estaduais têm que seguir a política definida pelo Diretório Nacional. O que nós não podemos impedir, claro, é o respeito à opção individual de qualquer cidadão e também de parlamentar. Se ele não deseja cumprir e tem argumentos e sua consciência indica outro caminho, ele não será forçado. Nós não temos fechamento de questão. Mas nós temos posição, e a posição do partido não é para ninguém falar em bancada ou diretório, não. O partido tem uma posição e foi definida e mais, com clareza muito grande. Isso não significa que temos e vemos em o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, aquele candidato da nossa preferência. É uma opção que é também um veto o senhor Jair Bolsonaro, porque nós não queremos colocar em risco a democracia brasileira, e a avaliação que o partido faz é que mais 4 anos de Bolsonaro, talvez o caminho nosso seja uma Hungria de Orbán, e isso evidentemente atenta contra o Estado Democrático de Direito. Agora, presidente, o Cidadania integra a federação com o MDB e PSDB, inclusive na aliança que foi formada para a candidatura de Simone Tebet. Hoje, Simone Tebet formalizou apoio à candidatura de Lula e informações de bastidores apontam que o ex-presidente Michel Temer, do mesmo MDB, pode ainda essa semana formalizar apoio a Jair Bolsonaro. Da mesma forma, o PSDB adotou uma postura de neutralidade e liberou os diretórios estaduais e também filiados para que manifestem seus apoios da maneira como acharem melhor. Rodrigo Garcia, ontem, manifestou apoio, formalizou apoio dele à candidatura de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, em discordância do diretório municipal do PSDB. O senhor agora está administrando justamente essa situação destacada pela Lívia na primeira questão com o senhor. Já que o senhor disse que o Estatuto não permite que os diretórios estaduais ou integrantes do Cidadania tomem essas posturas, como destacada pelo parlamentar, o deputado federal Alex Manente,
Qual deve ser o posicionamento do senhor como presidente para essas pessoas, esses integrantes do partido que não seguirem a determinação do senhor? Existe algum tipo de punição prevista no estatuto? Olha, primeiro, não é determinação minha. É uma decisão da Executiva Nacional. Lógico. Claro. Não, direção nacional do partido. Perfeito. Pronto. E isto indica que nenhum diretório municipal, já que se trata de uma questão nacional, e foi definido para todo o Brasil, os diretórios estaduais não podem definir diferentemente outra posição. Agora, individualmente, eu frisei bem, e isso vale para parlamentar, para afiliado, para dirigente, se individualmente tiver outra posição. Isso nós não podemos impedir. Agora, não terá nenhuma validade, não vai acontecer isso, de você ter algum diretório adotando uma postura diferente. E é interessante a gente analisar, por exemplo, que o PSDB fez essa liberação, inclusive porque tem uma realidade diferente do processo. O PSDB está disputando 4 governos estaduais e a liberação para decidir os diretórios leva em consideração alianças locais. Claro, é normal isso. Então, por isso liberou. Como nós não estamos disputando em nenhum estado, nenhum governo, isso não será discutido, né? Nós temos essa autonomia e a lei das federações admite que você tenha autonomia respeitada, cada partido que faça parte da federação. Nós acertamos com o PSDB que o Cidadania ia adotar uma posição a favor do apoio ao presidente Lula. E o PSDB teve a sua posição definida como liberação dos seus diretórios. E no caso da Simone Tebet, eu saúdo que ela tenha coincidido com a posição do Cidadania. E quero parabenizá-la, inclusive, pelo seu pronunciamento hoje de apoio de uma estadista e realmente daquilo que ela se revelou nessa campanha. Uma grande liderança no Brasil. Presidente, o Miguel Daúde tem uma pergunta também. Presidente, boa noite. É um prazer falar com o senhor aqui. Presidente, eu não sou tão jovem quanto a Lívia, mas eu acompanho a sua trajetória política de muito tempo e a minha pergunta está baseada e calçada na sua experiência política. Qual é a capacidade que a Simone Tebet e Ciro Gomes terão de passar votos para o Lula? Como que o senhor vê, em economia a gente fala o pass-through, quer dizer, a passagem do voto para o Lula? O senhor acha que os eleitores dela e do Ciro vão fazer isso a pedido deles? Não, olha, o voto é uma coisa muito pessoal. É da emoção de que cada cidadão vê nas candidaturas. Tanto é verdade que você não tem muita vinculação, salvo alguns militantes mais, vamos dizer, mais raiz, com maior integração, alguns até com certo fanatismo, que esses vão até com o dedaço. Nós vimos aí, lá em Mato Grosso do Sul, 2 dias antes da eleição, Bolsonaro indicar um candidato que estava em 4º lugar e ele foi para disputar o 2º turno. Isso acontece. Já tinha acontecido em 18, mas 18 foi algo muito atípico. Uma eleição majoritária normalmente não é algo muito definido por direções partidárias, por lideranças. É uma relação muito estreita entre o candidato e o eleitorado. Claro que você tem aqueles que seguiram o Ciro Gomes ou a Simone Tebet, você pode ter uma maioria daqueles votos para uma candidatura que seja também indicada pelo líder, nessa oportunidade, liderança criada na campanha. Mas necessariamente isso não terá. Eu tenho visto já, alguns vão para o nulo, outros vão para Bolsonaro, claro, isso acontece. Mas talvez a maioria do eleitorado que votou nesses candidatos tenha uma propensão a ir para o candidato que foi feita a escolha e a opção de apoio no 2º turno.
mas não é uma relação direta. Então, portanto, não vamos ficar imaginando que os 6 milhões, os 8 milhões de votos que os dois candidatos, Ciro e Tebet, tiveram, vão para a candidatura de Lula, porque ambos estão apoiando. Não é bem isso assim. Tá? Como, inclusive, olha, essa questão do segundo turno, isso tem tantas variáveis, é muito complexo, até porque muitas vezes o eleitor vota no primeiro turno num candidato que vai ao segundo turno e ele muda de voto no segundo turno. Isso também acontece. Né? Portanto, a gente costuma dizer que eleição de segundo turno, o segundo turno é uma outra eleição. Tá certo. Roberto Freire, presidente do Cidadania. Agora a pergunta de Cristina Grêmel. Presidente, boa noite. Eu queria voltar à questão dos supostos riscos à democracia. O senhor falou aí agora há pouco, quando anunciou o seu apoio à candidatura do ex-presidente Lula, que não vê a possibilidade da democracia sobreviver a mais 4 anos do governo Bolsonaro. O senhor realmente vê riscos à democracia partindo do executivo, um executivo que é o tempo todo controlado pelo judiciário, esse sim que não respeita a Constituição? Aí a gente viu vários atos de desrespeito à Constituição, o que para mim é ato antidemocrático, e alguma equivalência a um partido e a um ex-presidente que atacou as estatais e, portanto, a democracia, que aparelhou o judiciário, que passou 16 anos, né, através dele e de sua sucessora ali, buscando acordos muito escusos com parlamentares e até com partidos, acordos inclusive através de financiamento. A gente viu aí o caso do Mensalão. Então, o senhor realmente vê equivalência nos riscos à democracia entre o que o PT fez e o que o atual governo faz? Olha, foi exatamente por isso que a gente fez a opção por votar em Lula. O governo do PT e de Dilma, inclusive nós, na época éramos PPS, fizemos oposição e dura, que Bolsonaro não fez, inclusive era da base do governo, é bom que saiba disso, eu estava lá e acompanhei, e eu fiz oposição, portanto não tenho por que estar dizendo que não combati a corrupção, não combati Mensalão, Petrolão, eu estava combatendo, e fiz o impeachment também de Dilma, portanto, estamos aí bem quites em relação a isso. Eu não retiro nada do que eu fiz, mas durante os 14 anos, eu não vi desarmonia entre os poderes, porque o executivo não interferia. Interessante saber que naquela oportunidade, um ex-presidente da República foi inclusive preso, por determinação do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário comete erro judiciário no governo Bolsonaro. Não foi no governo Lula nem do governo Dilma. O judiciário, naquele momento, exerceu a sua função, puniu, inclusive, aqueles que estavam envolvidos no processo de corrupção do Mensalão e Petrolão. Portanto, vamos analisar bem. O que tivemos naquele governo foram processos que recebeu a nossa oposição, que teve condenação da própria justiça, mas não teve em nenhum momento nada que significasse escalada e tentativa de construir regime autoritário. Que é um exemplo do risco que está evidente. Você está já pronto, está se comentando, de uma proposta de emenda constitucional para aumentar o número de membros do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que é que isso significa? Eu vou dar 2 exemplos, um para mostrar, de um lado, no campo da esquerda e no campo da direita. Isso foi aprovado também na Venezuela, quando iniciou a escalada ditatorial de Chávez. Ele aumentou o número de membros do Supremo da Venezuela. E no campo da direita, Viktor Orbán na Hungria, que também o primeiro passo foi aumentando o número de ministros da Corte Suprema da Hungria e, a partir dali, a escalada de um governo autoritário, quase ditatorial. É evidente que isso está em formação, já se sabe disso, a partir do governo Bolsonaro se reeleito. Isto é um dado fundamental para que nós, do Cidadania, decidíssemos por Lula. Exatamente porque depois de 14 anos não tivemos nenhum processo de querer abalar as instituições.
e do governo Bolsonaro nós tivemos, são várias as escaladas. Nós tivemos, não estou aqui querendo dizer que o Supremo não possa ter cometido alguns equívocos. Pode ter cometido, mas ele é a última palavra em qualquer regime democrático. Regime efetivamente democrático. Não é o executivo. E Bolsonaro não entendia isso. E assolava, inclusive, seus seguidores para atentar contra o Supremo. Está certo que alguns fizeram com fogos de artifício, mas a partir do momento que se ataca com fogos de artifício, depois pode ser com esses armamentistas que existe Brasil afora, ninguém pode ficar imaginando que não corre risco a democracia no Brasil.